Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre a questão da diversidade, da inclusão. Mas eu vou usar uma outra palavra junto com inclusão, para ficar mais específico. Inclusão genuína. Por que isso? Nós vamos entender o porquê de falar em inclusão genuína, da importância disso, com o Marcos Querex, que é executivo de marketing e nosso convidado aqui no Mundo Corporativo. Marcos, que é cadeirante há 25 anos. 25 anos. 25 anos. Ou seja, tem experiência no seu dia a dia e no seu cotidiano com essa questão da participação da pessoa com deficiência na sociedade e no mundo corporativo. Marcos, desde já, obrigado pela sua gentileza. Obrigado pelo conosco convite. aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Obrigado pelo convite. Marcos Querex, por que inclusão genuína? Por que a necessidade de falar na questão da genuinidade? Bom, Milton, a questão da diversidade é aquilo que eu estava te falando antes da gravação, né? Tem um ditado que já é muito comum para as pessoas que já trabalham com esse segmento, que a diversidade é você convidar para a festa e a inclusão é você tirar para dançar, né? Então, a questão de você trazer pessoas de minorias, enfim, para o seu ambiente corporativo é uma coisa louvável já, né? Já é uma coisa que agrega muito no ambiente corporativo, mas você realmente incluir e conseguir introduzir essas pessoas na realidade da sua empresa e conseguir extrair valor disso é outra coisa, né? Então é um outro estágio de evolução que ainda poucas empresas conseguiram chegar ou estão conseguindo chegar. Vamos começar a mostrar um pouco qual é o cenário que nós temos hoje no Brasil. Qual é a grande dificuldade que existe nesta inclusão? Existe já uma lei de cotas há bastante tempo. Essa lei de cotas não é suficiente? Olha, com relação à lei de cotas, eu acho que a lei de cotas está aí, acho que já desde 91, 92, se não me engano, né? Eu considero ela como uma visão muito pessoal, mas eu considero ela como um mal necessário. O ideal é que não precisasse haver uma lei de cotas, né? Que fosse uma coisa comum, que fosse uma coisa natural, mas eu acho que é uma questão cultural, é inerente do ser humano ter uma série de vieses enfim, e é uma questão cultural também a pessoa com deficiência se mostrar para a sociedade, sair de casa e participar da vida em geral, né? De tá nas ruas, enfim. Então acho que essa questão é um processo evolutivo, né? Que infelizmente a gente ainda está longe de chegar nesse grau de maturidade, né? Hoje você tem no Brasil um dado da RAIS do ano passado, são cerca de um pouquinho mais de 400 mil pessoas com algum tipo de deficiência trabalhando, né? E esse dado, acho que o dado de 2011 era de um pouco mais de 300 mil, então a evolução disso foi muito pouca em quase 9 anos aí, né? Então, e você tem diferentes estágios nas diferentes empresas, né? Empresas que fazem bem, empresas que estão no caminho e empresas que fazem muito mal. Falei aqui da lei de cotas. A lei de cotas que está em vigor aqui no Brasil determina que toda organização, toda empresa que tenha 100 funcionários ou mais tenha um número determinado de vagas para pessoas com deficiência. E esse número ele pode variar de 2% a 5%, dependendo do tamanho da empresa. Exatamente. No entanto, pela própria experiência que se tem no mercado de trabalho, muitas vezes estas vagas que são abertas para o cumprimento de uma lei são vagas que estão muito aquém da qualificação daquele profissional que é contratado com deficiência. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje você tem, no meu caso, com minha experiência no mundo corporativo já de quase 18 anos, eu já vi pessoas com uma formação boa financeira, por exemplo, serem alocadas como office boy interno, né, como mensageiro interno, e pessoas que tinham uma qualificação muito boa, né? Porém, elas tinham uma limitação física, né? E aí eu não sei se por uma questão de um problema na hora da seleção, um problema na hora de aterrissar essa pessoa dentro da realidade da empresa, essa pessoa não conseguiu performar ou, enfim, foi alocada de uma maneira errada, né? Então... Agora, quando a empresa abre
para a contratação de qualquer profissional, e nós não estamos falando aqui de lei, de atender uma lei de cotas, etc. e tal, mas abre para a contratação de profissionais. Profissionais se apresentam seu currículo, seu conhecimento. Se você tem uma deficiência, isso vai contar negativamente para você? Impede que você avance nessa seleção? Olha, eu acho que comigo já aconteceu de tudo, né? Comigo já aconteceu de eu ser preterido para uma vaga por causa disso, né? De eu saber depois, quando me falaram do resultado do processo seletivo, eu ter sido preterido porque a vaga precisava de muita viagem, então eles já estabeleceram que eu não poderia viajar, né? E você não pode viajar? Posso, viajo bastante. Viajava bastante agora na última empresa que eu tava. Então, e tem as empresas que, pelo contrário, elas veem isso como um baita diferencial. Né? Que são poucas as empresas hoje que fazem realmente um trabalho. Porque o estágio da empresa que coloca uma pessoa com deficiência no meio de um processo seletivo comum, ou seja, para qualquer processo seletivo, e faz isso genuinamente, é uma coisa incrível, né? Um estágio de evolução que poucas chegaram. Né? Então, quando você pega as empresas de tecnologia hoje, as maiores, você pega as empresas maiores, elas já estão nesse estágio, já estão chegando nesse estágio. Né? Mas você tem outros casos que o viés inconsciente ainda é muito forte. Né? E acaba sendo uma barreira, ou seja, e muitas vezes você também tem a questão da inclusão, da contratação de pessoas com deficiência sem nenhum critério, sem considerar a limitação dessa pessoa, né? Sem considerar o fit dessa pessoa para aquela vaga que ela está concorrendo. Né? Então eu já vi pessoas serem contratadas, uma pessoa que era uma secretária com uma limitação, ela tinha paralisia cerebral, que não necessariamente quer dizer um problema, uma deficiência mental, mas que, muito pelo contrário, super inteligente, mas que fisicamente ela tinha algumas limitações e que ela foi colocada com uma gestora que era ligada no 420, né? Então não tinha fit. E ali foi de certa forma irresponsável, eu acho, porque depois você acaba, quando essa pessoa não performa, ela acaba se sentindo frustrada, né? A autoestima já é baixa, vai lá embaixo. Né? Então é uma questão também da empresa conseguir fazer esse fit entre o candidato e entre a vaga. Né? Então essa percepção e esse critério as maiores empresas estão começando a ter. Elas estão começando a se dar conta que realmente que o viés, estão fazendo um trabalho muito bom de tirar o viés inconsciente interno. Dá um exemplo para mim dessa questão de como o viés inconsciente impacta na contratação ou não de uma pessoa com deficiência. Olha, o viés inconsciente, ele pode ser, por exemplo, do que eu estava falando, de eu ter sido preterido para uma vaga onde era preciso muita viagem, viajar bastante. Né? E a empresa estipular ou o gestor estipular que eu não poderia viajar sem me perguntar. Quer dizer, porque você é cadeirante, ele imaginou, ele tem dificuldade para se deslocar, não pode viajar. Exatamente. E sequer fez uma abordagem com você para identificar que tipo de limite teria ou não. Exatamente. E muitas vezes isso não é inerente do ser humano. Né? Por outro lado, eu acho que falta um pouco de diálogo e falta um pouco de empatia das partes, de ver que isso não necessariamente é maldade ou é um preconceito. Muitas vezes é simplesmente o mundo corporativo, a empresa, ela não é uma entidade filantrópica, né? Ela visa o lucro, no final das contas, né? Então, a preocupação com resultados traz isso também. Né? Então, muitas vezes falta um pouco a empatia, falta um pouco a análise mais criteriosa de realmente essa pessoa tem essa limitação, ou até uma conversa muito franca de você consegue desempenhar esse trabalho, você consegue... quais são as suas limitações, o que você precisa para desempenhar bem seu trabalho. E muitas vezes isso, às vezes a adaptação é mínima, ou às vezes nem precisa de adaptação nenhuma. Né? Então eu já vi casos incríveis de inclusão de pessoas que salta aos olhos, assim, que é uma coisa super interessante. Vamos tentar mostrar então um bom exemplo desse processo, quer dizer, como é que as empresas podem começar a quebrar ou evitar que o viés inconsciente impacte na hora da seleção dos seus profissionais? Eu acho que o comprometimento ele tem que vir não do RH.
Eu acho que só o RH comprometido para cumprir uma cota, eu acho que isso não é efetivo. Isso pode ser efetivo no curto prazo, isso pode ser efetivo para um primeiro resultado, porque a empresa também pode tirar dois resultados, né? O primeiro é que a maior parte das empresas estão tirando hoje, que é você postar uma foto, fazer um post no LinkedIn ou no Facebook, nas redes sociais, falando, olha, eu sou uma empresa inclusa, diversa, e aí posta uma foto lá dos cadeirantes, e aí é tudo muito bonito. Isso é mais do que aceitável, ou seja, a empresa está fazendo um trabalho, ela obviamente vai usar isso do ponto de vista de reputação. Mas tem um outro lado que poucas empresas conseguiram se dar conta, que é o resultado da real inclusão. Quando você tem um ambiente muito homogêneo de pessoas, esse ambiente de homogêneo ele vai ter uma visão homogênea. Quando você traz pessoas de outras formações, com outras bagagens de vida, ou seja, uma pessoa com deficiência, ela passou por uma formação, não só formação acadêmica, mas uma formação de caráter, enfim, de experiências muito enriquecedoras e que ela vai trazer um ponto de vista ali que dificilmente alguém vai ter, né? Um ponto de vista de uma pessoa que de repente passou um perrengue na vida ou que passou alguma limitação e que passa alguma limitação no dia a dia, mesmo de repente um LGBT, ele tem uma outra visão de vida, ele já enfrentou preconceitos e ele já tem uma visão mais empática, enfim, esse aproveitamento do processo de inclusão, numa inclusão bem feita, poucas empresas fizeram. Eu conheço pouquíssimos casos de empresas que realmente estão aproveitando. E aí é importante chamar a atenção, porque nós estamos evidentemente focando na questão da pessoa com a deficiência, mas quando nós estamos falando de diversidade, nós estamos falando de diversidade de raça, de gênero, de etnia, de tudo. Ou seja, é muito mais amplo esse processo, e as empresas podem ganhar abrindo o seu ambiente para essas questões. E aí eu pergunto o seguinte, pode ganhar no quê? As empresas e pesquisas mostram que elas têm vantagens quando estão abertas para a diversidade? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é claro nos resultados, isso é claro no dia a dia, no ambiente. A visão homogênea versus uma visão heterogênea, né? A diversidade em si, essa diversidade, quando a gente está falando, não é só diversidade de minorias ou de... Não, a gente está falando de diversidade, no final das contas, diversidade de pensamentos, de pontos de vista. Isso enriquece muito o ambiente corporativo, né? Eu tenho um exemplo de uma empresa que eu trabalhei, onde a gente tinha um projeto de entender um determinado produto para a favela da Rocinha, né? E era um ambiente extremamente homogêneo, né? Extremamente homogêneo, pessoas formadas nas melhores universidades e tudo. E acabou ficando uma coisa bastante engraçada, até como as pessoas enxergavam o distanciamento que tinha daquilo. E obviamente não ia ser um projeto bem sucedido, né? Porque você não tem pessoas que viveram aquela realidade, às vezes você não tem empatia, você não tem uma visão empática sobre aquela realidade. Então, esse tipo de coisa é muito importante. Até quando você para e pensa no relacionamento que você tem com o cliente, a empatia é uma coisa muito importante, né? É a velha história, né? Você escutar o seu cliente. Mas se você está num ambiente homogêneo, não quer necessariamente. Se é homogêneo, se você não tem empatia, você não vai escutar bem seu cliente, né? Então, é um termômetro, né? Se você consegue fazer uma analogia, ou um link entre uma coisa e outra, né? Um ambiente diverso, a diversidade é empática, é um ambiente de empatia, né? E isso é refletir de alguma forma. Uma pergunta que eu recebi pelo e-mail, e esse é o e-mail assinado pelo Cláudio Soares, é a seguinte: o Cláudio quer saber se quando você é contratado e identificado que você tem uma deficiência, a empresa se obriga a se adaptar às suas condições. Essa é uma questão sensível, ou seja, quando você... Primeiro que quando você é contratado, já muito comunicado que você é contratado pela cota, eu não vejo uma coisa como uma coisa positiva, né? A boa inclusão é aquela que você, obviamente, faz... Ninguém vai ser inocente de dizer que se eu estou numa empresa, eu estou cumprindo a cota, óbvio, né? Eu acho que se a empresa está se colocando para fazer um processo de inclusão, ela tem que te atender, né? E não requer muito... É um processo de comunicação, é um processo de empatia, de aprendizado mútuo, né?
você ser muito aberto e muito claro naquilo que você precisa, de você ser muito franco na sua limitação, e não ter vergonha disso, e se aceitar naquilo, e ser muito forte naquilo, e a empresa também te atender. Porque se a empresa não atender aquilo que você precisa para fazer um bom trabalho, ela não está interessada num bom processo de inclusão. É que também, e aí imagino pela própria pergunta que ele nos apresenta aqui, imagino que ele esteja colocando da seguinte maneira: você passa por um processo de seleção, não é levado em consideração que você tenha alguma deficiência de mobilidade, etc. Aí você é contratado pela empresa pelas suas qualificações. Sim. Né? A empresa percebe, bom, mas você é cadeirante. Essa empresa precisa se adaptar às suas condições, e nós estamos falando do cadeirante, mas nós podemos estar falando de outros tipos de sem deficiências que existem por aí. Quer dizer, a empresa necessariamente precisa buscar depois esta adaptação? Dependendo do caso, sim, né? Hoje é muito amplo a questão da pessoa com deficiência, né? E não é limitado. Quando você fala, por exemplo, eu conheço pessoas com deficiência visual, são excelentes DBAs, né? A pessoa que trabalha com banco de dados e com tecnologia, enfim, é uma coisa que eu até então eu não imaginava que fosse possível, e realmente é incrível, né? Então você tem alguns casos não, maioria dos casos a adaptação da empresa, às vezes é um software de leitura de tela, às vezes é uma porta do banheiro um pouco mais larga, às vezes a adaptação é ínfima versus o benefício que a empresa vai ter. Tá. Pegando aqui uma outra questão, nós falamos lá no início que a questão da inclusão não é só do RH, ela é principalmente a empresa tem que ter também essa cultura. Agora, o papel dos gestores nesse processo qual é? Eu acho que é primordial, é o principal, porque o RH é o portão, né? É a porta de entrada ali, e muitas vezes o RH ele tem um papel proativo e super positivo no processo de inclusão. Hoje uma das principais barreiras, tem uma pesquisa do eSocial, da Andrea Schwartz, que é uma empresa de recrutamento voltada para isso, que diz que uma das grandes, que é uma pesquisa feita com profissionais de RH, e aí uma das grandes barreiras hoje, coisa de 15%, respondidas por esses profissionais de RH, quais são as barreiras para a entrada, para a inclusão de pessoas com deficiência? Uma delas são os gestores, por uma questão de um viés inconsciente, de novo, e é muito forte isso, né? A grande maioria, e por uma questão, às vezes, de um viés consciente, né? Isso é difícil saber. Mas é um papel primário, porque no final das contas vai ser uma relação entre os dois e não com o RH. A relação vai ser entre o contratado e o gestor. Então o gestor ele tem que ter uma empatia, ele tem que ter uma abertura, ele precisa ter uma conversa franca, precisa ser leve. Hoje a coisa não é muito leve. Então é não ter problemas de falar e de perguntar, e não ter problemas às vezes de delegar. E se a pessoa não conseguir ou não puder, enfim, é um acordo, né? Mas principalmente antes durante o processo seletivo, se informar um pouco mais. Eu acho que por isso que a questão da inclusão ela tem que vir de top-down, de cima para baixo, começando do CEO. Ele precisa estar envolvido nisso, ele precisa estar comprometido com isso. Porque aí a coisa deslancha, a coisa anda. Quando tem goals e tem objetivos estabelecidos com isso, mas objetivos genuínos, isso acaba permeando a organização inteira, né? Hoje você tem algumas consultorias, a consultoria chama mais Diversidade, o João Torres, um amigo meu, que eles fazem um trabalho muito forte em relação a como diminuir esse viés inconsciente, tornar a coisa mais comum, tornar a coisa mais natural. O que falta é a naturalidade, né? Porque não é uma coisa, de novo, inerente do ser humano. Não é uma coisa comum. Eu vou no shopping. Eu estava há 2 dias atrás, fui no supermercado com a minha esposa e uma criancinha ficou parada me olhando um tempão, né? Uma criancinha de uns 5 anos. Mas olhada, ficava vidrada, fixo assim. E não me incomoda, né? Não me incomoda, mas me chama a atenção, porque sem maldade. É curioso, né? E o ser humano é assim. A gente é feito de vieses. E a gente leva isso.
O que não pode deixar é trazer para o consciente que isso permaneça. Né? Então, eu acho que esse que é o papel da alta gestão das empresas, começar a fazer para realmente ter uma coisa inclusiva. Aí tem o outro aspecto, que é o do profissional com deficiência. Sem dúvida. Há uma questão comportamental que precisa ser trabalhada já no campo da educação, para que ele também esteja mais bem preparado e entenda dos desafios que terá que enfrentar no mundo corporativo, que não são só os desafios de uma pessoa com deficiência, Sem são os dúvida. desafios inerentes ao mundo corporativo? Claro, sem dúvida. Quando você está, historicamente, a pessoa com deficiência, ela é tratada, no meu caso foi assim, você é colocado numa redoma, assim que você adquire ou nasce com uma deficiência. A família coloca A família você numa coloca, redoma. exatamente. A nossa cultura, não sei se uma cultura católica, enfim, uma cultura latina, é o seu seio familiar é muito te protege muito, né? Então, essa pessoa ela é formada, a evolução dela é de nunca escutar um não, é de, às vezes, ter todos os desejos atendidos, enfim, é uma série de coisas que, quando ela cai no mundo corporativo, o mundo corporativo é um mundo cão, né? É um mundo competitivo, aqui sendo muito extremista, né? Mas é um mundo que te engole, né? E quando essa pessoa cai ali naquele ambiente, é um choque de realidade muito grande, porque não é a mãe dele que está fazendo as vontades dele, é um gestor, é um chefe que está cobrando coisas dele que ele precisa entregar aquilo. Então, muitas vezes esse choque ele não é bem aceito, né? Então, pro profissional que tem alguma deficiência, a autoconsciência e a autoobservação e ter isso muito, levar a sua questão, a sua limitação de uma forma muito leve, também facilita muito essa questão. Né? Se você cai num ambiente onde você consegue, não ter medo, não ter nenhum problema com a sua questão. Né? Se você está ali, você não tá prestando um favor. É uma relação mútua ali. Você está prestando um serviço e a empresa está te pagando. Ponto final. É ter isso muito claro. Né? Bom, então aí nós passamos aqui pela questão da educação, que começa em casa, quer dizer, da maneira como a família trata a pessoa com deficiência, até para que essa pessoa esteja preparada para quando chegar no mercado de trabalho, porque você não pode ficar esperando que você vai ter um tratamento diferenciado em função de ter uma deficiência. Exatamente. Uma visão muito pessoal isso, mas eu sempre coloquei para mim, quando eu adquiri a deficiência, eu coloquei na minha vida que eu ia me adaptar ao mundo e não o mundo se adaptar a mim. Eu ia brigar para que o mundo se tornasse mais acessível, mas para eu não me frustrar, eu ia me adaptar ao mundo. Né? Porque não adianta, o mundo não é acessível. Você tem, obviamente, cidades acessíveis, questões você tem, né? Mas o mundo não é acessível. Isso em qualquer situação, não só na questão arquitetônica, uma série de coisas. Porque não é a maioria, né? A maioria ou seja, pessoas com deficiência, elas são minoria, né? Então o mundo ainda está é uma evolução. Então até que essa evolução aconteça, a pessoa precisa também olhar para si e se adaptar e ver como que ela pode passar essas situações. O Marcelo Campos pergunta aqui o seguinte: se pela experiência que você tem com outras pessoas com deficiência, você percebe que algumas deficiências sofrem mais preconceito, muito mais preconceito do que outras? Porque eu imagino que em algumas deficiências há dificuldade para entrar no mercado de trabalho, até porque, por exemplo, uma pessoa com uma deficiência intelectual, certamente ela terá uma dificuldade maior para ascender na profissão do que você, por exemplo, que é um cadeirante. Sim, eu acho que quanto mais visível e mais evidente é a deficiência, isso não sei, eu estou elucubrando, mas eu acho que quando é mais evidente a deficiência, talvez maior o viés. Eu acho, eu citei o caso de uma pessoa que tinha paralisia cerebral, né, que estavam com todas as funções preservadas, intelectuais e tudo mais, super inteligente, muito bem formado e tudo mais, mas tinha uma dificuldade na fala, tinha uma dificuldade às vezes física, um pouco mais de lentidão, mas que era brilhante, né? E que eu acho que por ser mais evidente, né, no dia a dia, talvez isso tenha dificultado um pouco mais o processo de inclusão. Talvez uma pessoa, por exemplo, com uma
com uma deficiência visual ou auditiva, uma pessoa com deficiência auditiva, né? O ambiente precisa se adaptar para que essa pessoa seja incluída. Muitas pessoas leem lábio, né? Mas tem outras pessoas que elas precisam da linguagem de sinais, né? De pessoas que... Então, tem empresas que fazem um trabalho incrível, assim, de trazer essas pessoas e de realmente incluir. A Carol, por sua vez, escreve para cá chamando a atenção para a importância dos próprios deficientes e seus parentes trabalharem com o discurso da inclusão. E lembra o trabalho, por exemplo, de famílias e associações autistas. O quanto se conseguiu avançar na luta dos autistas graças a essas ações. Sem dúvida, sem dúvida. De autistas, síndrome de Down, né? Então, você já começa a ver algumas empresas que já chegaram num estágio de inclusão ou de diversidade, que eles começam a incluir outras minorias que estavam muito desassistidas, né? Então, a questão da pessoa com alguma deficiência mental, ou a questão dos próprios transgêneros, né? A questão de inclusão, você já vê algumas empresas contratando o LGBT, pessoas de transgêneros, você já vê algumas... Essa é uma evolução que você já vê acontecendo em algumas organizações. Aliás, queria entender isso de você. Você é cadeirante há mais de 25 anos. Isso. Né? Como é que você assistiu esta evolução? Ela realmente está ocorrendo? As barreiras de 10, 15 anos atrás são diferentes das barreiras de agora? Olha, eu acho que aumentou muito o número de vagas, né? Hoje você já tem empresas que já estão trabalhando muito bem essa questão de recrutamento e seleção. As grandes empresas, elas já se atentaram para esse tipo de coisa. A evolução está acontecendo, mas ainda está longe de ser totalmente real, né? Você tem... as vagas hoje disponíveis no mercado, elas são muito operacionais. São vagas com salário muito baixo, para vagas super operacionais. Tem uma questão da qualificação da pessoa com deficiência. Isso é uma das desculpas usadas pelas organizações. Eu acho que até é uma coisa real, mas ainda falta a quantidade está acontecendo, agora falta acontecer a qualidade, né? Agora acho que a próxima evolução é a qualidade, né? Então você já vê essas consultorias trabalhando a questão do viés inconsciente, que eu acho que é uma das principais barreiras. Você já vê a linha executiva das empresas, né? O CEO, a linha de diretores, trabalhando essa questão e já mais conscientes dessa questão, comprometidos com essa questão. Então, eu acho que é uma evolução que está acontecendo, né? Como as empresas devem, por sugestão sua, como as empresas devem começar a mudar o olhar sobre a pessoa com deficiência? Quais são os caminhos que devem ser adotados para que esta consciência seja desenvolvida e a inclusão seja genuína? Eu acho que primeiro é estabelecer um processo de inclusão, uma meta de inclusão, para ter estabelecido isso, ter isso como um objetivo, que esteja ali no scorecard da organização. Eu acho que isso é muito importante. E depois trabalhar isso de uma maneira racional, não do ponto de vista quantitativo só, mas do ponto de vista qualitativo. Então é tentar entender a questão da deficiência, tentar... externamente, através de uma consultoria, o que seja, mas é tentar entender isso, as especificidades de cada tipo de deficiência, tentar entender o que pode e o que não pode, tentar entender, ir além um pouco da lei, né? Ir além um pouco eu tenho uma vaga aqui, ou eu tenho X vagas para preencher por causa da cota, mas é tentar trazer isso e também fazer um trabalho do outro lado, que é tentar estimular os próprios colaboradores, as pessoas que estão ali dentro, como tirar esse viés, como tornar a coisa um pouco mais natural para essas pessoas, né? Uma vez que você coloca a pessoa com deficiência ali dentro, que você traz essas pessoas para sua operação, como que essas pessoas aterrissam? Qual é o relacionamento dela com as outras pessoas? Como que as outras pessoas estão preparadas?
né? Eu acho que esse trabalho é de duas vias, né? Ou seja, de duas mãos. Uma é você olhar mais para o final ali, no processo de seleção e como você aterriza essas pessoas. E o outro lado é você olhar para a tua realidade atual e o quão diverso está o seu ambiente, como que você pode trabalhar isso. Você está me dizendo aqui o seguinte, as empresas, os gestores têm que abrir o ouvido para o deficiente, ou seja, ouça o que ele tem a dizer e a ensinar para você. Sem dúvida, sem dúvida. E não é, eu acho que uma questão que não é ensinamento, né? Eu acho que a questão da pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência, ela não é um exemplo. Uma visão pessoal, eu acho que muitos dos meus pessoas que têm alguma deficiência, elas compartilham da mesma visão. Eu não gosto de ser visto como um exemplo, né? Talvez um exemplo de como o ser humano é adaptável, né? Como ele se adapta às situações, o quão flexível ele é para poder seguir a vida adiante, né? Então, eu acho que essa adaptação é que tem que ser vista. Mas você teve que desenvolver um expertise que muitas vezes o seu gestor não tem. Então isso é um ensinamento que você tem para ele, né? Sem dúvida. Isso é o resultado principal da inclusão. Uma boa diversidade, né? Da diversidade aproveitada realmente dentro da empresa. Que a empresa, não só cumprindo a cota, ou não só postando em rede social, que ela tem uma diversidade, que ela tem cadeirantes, que ela tem, enfim, afrodescendentes, assim, enfim, mas também que ela tem um ambiente diverso, e a diversidade a gente não está falando aqui só de minorias, a gente está falando de diversidade de pensamentos, né, de ideias, de pontos de vista, porque isso, quando você está falando do seu cliente, você está falando de empatia, e a diversidade nada mais é do que empatia, e aquela coisa que a gente fala que já é mais do que batido, mas que é sempre a realidade, você tem que escutar o seu cliente. O processo de escutar é um processo de empatia, né? Então, se a sua organização, se a sua realidade tem empatia, é muito possível que os seus resultados ou que a maneira que você é percebido também vai mudar. Marcos Querex, quero agradecer sua gentileza. Obrigado. Ter vindo até aqui, trazer parte desse seu conhecimento, dessas suas informações, com o objetivo nosso de que isso, de alguma maneira, influencie as pessoas a fazer com que elas abram o seu olhar para a questão da diversidade, em todas as dimensões. Muito obrigado pela sua gentileza, até uma nova oportunidade. Obrigado, Milton. Marcos Querex, que é executivo de marketing, esteve conosco aqui no Mundo Corporativo. A você que participou desse programa, nos assistiu pelo Instagram, nos assistiu lá pelo Facebook, nosso agradecimento também pelo seu olhar. E fica sempre aquele convite. Pega essa informação, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Aliás, pegue o seu conhecimento e leve para o nosso grupo de discussões lá no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN. Você vai lá, se inscreve, é de graça, e passa a publicar também o seu conhecimento. Porque o grande barato dessa nossa conversa é que esse conhecimento tenha uma dimensão cada vez maior, chegue ao maior número de pessoas possíveis. Tá certo? Obrigado pela sua participação. Até o próximo capítulo.